Uma reunião do Operador Nacional do Sistema vai discutir a partir de hoje à tarde, no Rio, as causas da queda de energia que atingiu ontem partes de 10 estados brasileiros e do Distrito Federal. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, atribuiu o problema a uma falha técnica, mas, segundo o ONS, o pico de consumo associado ao forte calor também contribuiu. A semana começou com recordes de temperatura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a segunda-feira foi o dia mais quente do ano em São Paulo, Brasília, São Luís e Recife. Na capital paulista, o calor chegou aos 36,5 graus, a sexta maior temperatura registrada na cidade desde 1943. No Rio, a máxima passou dos 37 graus, com sensação térmica de 44. Para driblar o calor, na capital mais quente do país neste verão, ar-condicionado é o que não pode faltar na casa de Camila. Os dois aparelhos têm ficado ligados quase o tempo todo nos últimos meses. O resultado aparece na conta. Em setembro, a engenheira química carioca pagou R$ 100 e o consumo foi de 220 quilowatts. 2 meses depois, o consumo pulou para 490 quilowatts e o valor da conta mais que dobrou e chegou a quase R$ 260. Na verdade, os meus pais que utilizam mais, né? Devido a eles não trabalharem, ficam mais tempo aqui em casa. E como eu trabalho, eu utilizo mais de noite, de manhã antes de trabalhar e final de semana. E o ar-condicionado fica ligado direto, por causa dos cachorros também, que sofrem com calor. Aí a gente utiliza bastante. Ventilador também. O aumento no consumo foi um dos motivos que levaram à queda de energia na tarde de ontem, segundo nota divulgada pelo Operador Nacional do Sistema. De acordo com o ONS, houve restrições na transferência de energia das regiões Norte e Nordeste para o Sudeste do país, além da perda de unidades geradoras em 8 usinas, inclusive Angra 1. Eu atribuo mais ao problema técnico do que ao pico, até porque na semana passada nós tivemos números de energia, de pico de energia, muito similares ao dia de hoje. Até porque o Rio de Janeiro, no dia de hoje, vive um dia imprensado entre o final de semana e um feriado prolongado. Para afastar o risco de um colapso do sistema, o ONS solicitou às distribuidoras uma redução na carga de energia na tarde de ontem. Com isso, foram afetados, além do Rio de Janeiro, os estados de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Goiânia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rondônia. Ainda segundo o ONS, os cortes impactaram menos de 5% da carga do sistema. Na tarde de hoje, representantes do órgão vão se reunir aqui no Rio de Janeiro com as companhias distribuidoras para avaliar a situação. Para Luiz Pinguelli Rosa, ex-presidente da Eletrobras, é preciso haver campanhas para conscientizar sobre o consumo de energia, principalmente nas residências e no comércio. É preciso uma política de controle do consumo. Não há solução imediata a não ser a redução do consumo. O consumo industrial já está baixo, porque a atividade econômica não está grande no Brasil. Mas há um grande consumo das residências e o comércio. O comércio também consome muito ar refrigerado. E o ar refrigerado é um intenso consumidor de energia. Técnicos de Angra 1 informaram agora pela manhã que estão fazendo os procedimentos necessários para religar a usina, que deve estar funcionando normalmente logo mais, ainda no início da tarde. A queda de energia causou transtornos em São Paulo. A capital paulista e alguns municípios do interior paulista tiveram recordes de temperatura ontem. A repórter Aline Escarso tem as informações ao vivo para a gente. Aline, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Ontem, São Paulo bateu o recorde de temperatura no verão, 36,5 graus. Essa foi a quarta temperatura, a maior temperatura registrada para um dia de janeiro desde o ano de 1943. E há uma expectativa do Climatempo de que São Paulo tenha o janeiro mais quente da sua história. O interior também bateu recorde de energia. Campinas registrou 36,7 graus.
repete a maior temperatura dos últimos 26 anos. A temperatura deve amenizar nos próximos dias, mas só na quarta-feira à noite. Até lá, essa onda de calor fora do normal deve continuar. Isso tem gerado uma grande demanda de energia aqui na cidade e, como a gente viu, a orientação da ANS ontem teve impactos aqui na cidade de São Paulo, especialmente aqui entre os usuários da Estação da Luz, que é onde nós estamos. Um trecho da estação que liga a Luz à Paulista chegou a ficar paralisado por mais de 1 hora. E como vocês podem ver aí nas imagens feitas pelos usuários, eles chegaram a sair dos vagões e andar pelas vias. Essa situação, como eu disse, durou cerca de 1 hora, afetou aproximadamente 18 mil pessoas e 4 delas precisaram ser atendidas, precisaram ter atendimento médico. Luciana, é com você. Obrigada, Aline.